Olá pessoal, meu nome é Cláudia Janaína e hoje nós vamos estudar juntos mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes nós vamos orar, pedindo a Deus, nosso querido Pai, amigo, que nos auxilie, nos guie, nos oriente e agradecemos a Ele a oportunidade de estarmos aqui para mais um estudo, mais uma abertura para conhecimentos sublimes, levados aos nossos corações e colocados em prática na nossa caminhada. Que nossos irmãos espirituais, que estão sempre conosco, sejam sempre a nossa luz, que o Mestre Jesus, que deixou todos esses ensinamentos, e nós possamos levar ao nosso dia a dia, que assim seja. Então, nós vamos estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 5, Parábola do Semeador. Mas antes, eu queria ressaltar um pouquinho da sabedoria de Jesus, que pode ser assim colocada frente a frente numa análise bem séria de todos os seus ensinos. Suas parábolas simples eram portadoras de grandes alertas para todas as criaturas, e é até hoje. Uma delas é essa que nós vamos aprender e estudar juntos. A parábola do semeador, que é uma excelente reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Vamos ver por quê? Começa assim o item 5. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar. Logo se reuniu grande multidão de gente à sua volta, o que o levou a entrar numa barca, onde se sentou, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Aí a gente dá uma pausa aqui. Vamos analisar esse trecho. Para que servem as parábolas? As parábolas são histórias de fundo moral que servem para transmitir lições de maneiras bem simples, como eu já falei lá no começo, para explicar as verdades complexas, aquela que a gente não entende muito bem, de um jeito que seja de fácil entendimento. Essas narrativas que Jesus usava no seu dia a dia era uma relação de semelhança entre as coisas que eram mais comuns do cotidiano, sabe? Daquele povo principalmente. As parábolas mais famosas são as que Jesus costumava empregá-las para ensinar. Era uma nova forma de entender com seus discípulos, tipo o seu professor dando alguns exemplos das matérias. Para isso, ele usava histórias do dia a dia, muito mais simples de compreender. Aí a gente continua assim. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque não era muito profunda a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra
finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Está em Mateus capítulo 13, versículo 1 a 9. Aí a gente pausa, vamos pausar para isso, vamos comentar. Aí devemos observar que o semeador que Jesus se refere não distingue o solo onde ele deixa as sementes cair. Embora os frutos não são produzidos em todos eles. Assim, interpretando essa parábola, o evangelho precisa chegar a todos os lugares, independente da capacidade de acolhimento de quem ouve essa palavra. Jesus fala que o semeador saiu a semear. E semeando, uma parte das sementes caiu ao longo do caminho, e os pássaros vieram e comeram. A outra parte caiu em lugares cheios de pedras, onde não havia muita terra. As sementes até brotaram, mas veio o sol e queimou. Como eles não tinham raízes profundas, secaram. Outra parte das sementes caiu em espinheiro, e esses espinheiros, quando cresceram, abafaram as sementes. Outra parte finalmente caiu em terra boa, e ela cresceu e produziu bons frutos. Aí Jesus recomenda: ouça quem tem ouvidos de ouvir. Esta parábola traz direitinho a maneira da qual cada um recebe os ensinos do Evangelho. É importante a gente pensar que quando Jesus fala da terra fértil, está simbolizando o terreno espiritual dos corações humanos, dos nossos corações. À luz da doutrina espírita, a gente pode entender cada um dos elementos da parábola do semeador a partir de uma pequenina análise. O semeador é Jesus, ou seja, quem nos guia com seus ensinamentos e modelo de perfeição para a humanidade. A semente é o Evangelho, a boa nova trazida por ele. Ou seja, o roteiro de como devemos viver, seguindo os princípios de Deus. Os campos de semeadura representam os diferentes tipos de mentalidade espiritual. Assim, cada um de nós, em seu grau de caminhada na evolução, reage ao acolhimento da semente, à sua maneira, podendo perder os ensinos a seguir no seu caminho, ou à fronte de um caminho moral e espiritual. E há de ver e ouvir, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. É mais ou menos um pequeno puxão de orelha para nós não ficarmos só escutando, olhando, feito uma coruja, observando tudo, que nós devemos arregaçar as mangas e a cada oportunidade de crescimento botar em prática. Colocar a mão na massa, sabe? Tomar iniciativa, ter vontade ao ouvir o Evangelho. Até porque quem tem ouvido para ouvir não perde tempo, não é mesmo? Continuando. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Aí vamos pausar para entender esse pedacinho. Sabe quando a gente está com muita vontade, cheio de esperança, de tomar uma atitude melhor, mudar nossos pensamentos, fazer coisas boas, de melhorar mesmo a nossa caminhada? Aí vem um pensamento assim de, não faz nada disso não, vamos descansar, vamos dormir, joga tudo pro alto, tipo, pra que eu vou na casa espírita se eu posso ver um filme, uma série?
né? Para que eu vou lá visitar um abrigo se eu tenho uma preguiça, tá doendo meu cotovelo, tá doendo meu dedinho? É praticamente isso. A gente escuta a palavra e não dá aquela atenção, quer dizer, essa palavra não entra no nosso coração, a gente acaba não considerando ela, deixando que ideias mais agradáveis naquele momento façam agir dentro de nós. Aí ele continua assim: esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. E esse que ele diz aqui que as aves comeram, as palavras que se perderam no caminho, são as pessoas que não sentem verdadeiramente o chamado ao evangelho. Deixa se perder por qualquer outra ideia fácil. E que essa semente que cai no caminho, que os pássaros comem, significa os ensinos que são trazidos, que nós ouvimos e não damos atenção. Eles, os ensinos, rapidamente se perdem no ar. Quantos de nós, para os ensinamentos do Cristo, achamos que são letra morta, como as sementes caídas sobre o pedregulho? E acabamos perdendo este chamado. Aí continua assim, ó. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo neles raízes, dura apenas algum tempo. Ao sobreviverem reverses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aí a gente vê que já num terreno cheio de pedra, diz respeito às pessoas que se empolgam, querem fazer muita coisa, querem se apegar aos fenômenos espíritos, quer ver espírito, quer falar com os espíritos e quer fazer um monte de coisa e esquece as verdadeiras intenções, e essas intenções são passageiras. E acabam vendo que não é a realidade, que precisa de muito estudo. Os ensinamentos de Jesus precisam ser aprofundados. E quando essas pessoas desistem, elas não se aprofundam nos estudos e acabam perdendo esta vontade de estar lá. Por mais difícil que seja a convivência com alguém que pense assim, ou quando nós nos empolgamos desta maneira, a gente tem como encontrar nos ensinamentos de Jesus uma situação que a vida coloca pra gente e todos, não existe vítima quando pensamos na eternidade. Somos espíritos que herdamos aquilo que fazemos, de bom ou ruim. E ele continua assim: aquele que recebe a semente entre os espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Ou seja, as sementes que caem entre os espinhos são como as verdades que ouvimos por aí, que nos parecem lógicas e coerentes e damos até razão. Porém, a gente cai entre os espinheiros dos nossos vícios, que logo sobressaem e abafam as sementes do bem, matando esse bem dentro de nós. São os nossos interesses imediatos que falam mais altos e mata qualquer semente boa que queira germinar. As pessoas dos solos com espinho creem nos ensinamentos, a gente acredita nos conceitos, mas a gente acaba nos sufocando sem perceber. E continuemos. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Como eu já disse, está em Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23.
Aí a gente vê nesse finalzinho da parábola que o Mestre Jesus fala das sementes que caíram em terra boa, que produziram bons frutos, que germinaram. São os homens de boa vontade e cujo coração está preparado para receber essas sementes da boa nova de Jesus, fazendo elas crescerem e dar bons resultados, multiplicar essa palavra. O que sobressai em todos os ensinos do homem bom de Nazaré é o respeito ao livre-arbítrio das criaturas. E em vários momentos ele deixa isso bem claro, principalmente quando ele fala no finalzinho: ouça quem tem ouvidos de ouvir. E ele sabia que todos nós temos ouvidos, mas nem todos queremos ouvir. Porque quando ouvimos, nós não podemos dizer: eu não sabia, nossa ignorância, não tem nada a ver com isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João. Em outro momento, Jesus diz pra gente: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Deixa muito bem claro que ele não está impondo nenhuma regra e dizendo como a gente deve fazer e caminhar. Ele mostra e convida a gente, dizendo sim a Deus. Depende tudo isso da nossa felicidade. Ninguém pode ser feliz só. Ninguém pode sofrer pela gente. Ninguém pode receber as boas sementes por nós. Nós somos o único arquiteto do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Nunca, gente, vamos esquecer de que Jesus deu a certeza que cada um recebe segundo as próprias obras. E ele deixa bem claro que a terra fértil é o reconhecimento pela sua transformação, ou seja, pela nossa transformação moral. Temos no coração que ter uma fé inabalável e adotarmos a prática da caridade como as sementes que aqui exemplificadas diz que propaga, que irradia, que leva para todo mundo, que a Terra tanto precisa. Entremos agora no item 6. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. De fato, quantas pessoas existem para as quais ele não passa de letra morta? A maneira da semente caída sob pedregulhos que não produz nenhum fruto. Pessoal, a semente é o Evangelho, como eu já disse. É entendido como o roteiro da nossa vida. Mesmo quando ele chega até nós e não encontra o espaço devido para florescer. Mas essa semente chega por uma mensagem, chega por um livro que estamos lendo, chega por uma notícia de jornal, uma revista, chega por um amigo, um parente, ela chega. Nós é que temos que preparar a terra fértil do nosso coração para recebê-la. E a parábola do semeador é uma das parábolas de Jesus que traz grandes lições para quem está em busca para evolução espiritual. E estudá-la é uma forma de conhecê-la melhor, de nos aperfeiçoar. Não é à toa que Allan Kardec colocou aqui nesse capítulo 17. E nós devemos usar a parábola para refletir a nossa condição espiritual e a nossa capacidade de praticar, colocar para frente os ensinamentos de Jesus, porque a doutrina espírita ela ensina muito, ela mostra muito,
mas tem que ser colocado em prática. E continua assim. E ela encontra uma explicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não será ela o emblema dos que apenas atentam nos fenômenos materiais e não tiram nenhuma consequência deles, porque neles só veem fatos curiosos? Aí chama a atenção da gente, de nós que somos espíritas, que vamos à casa espírita curiosos, querendo ver aparições, fenômenos, querendo ver um monte de coisa que não vai ser visto. E a parábola do semeador, a gente entende que o campo de semeadura é o nosso campo de mentalidade espiritual. E a gente tem que entender como espírita que as pessoas estão em vários graus de evolução, de progresso moral. Então, essas pessoas que chegam na casa espírita, curiosas, querendo ver fenômenos, elas precisam ser acolhidas e orientadas, e aos poucos, no decorrer, nessa caminhada, na casa espírita, elas vão entendendo e elas vão aprendendo a buscar a semeadura da palavra de Jesus em nossos corações. Aí continuemos. Dos que não buscam senão o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que, depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Aí a gente para analisar uma frase de Chico Xavier, nosso querido Chico. O telefone toca de lá para cá. Então, a gente sabe que se tiver alguma mensagem importante, nós iremos receber. Se não, porque está tudo bem. Está tudo caminhando como tem que ser. Aí a gente continua. Os que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si mesmo. É aquela velha história, faz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu quero ouvir os conselhos, eu acho muito lindos os conselhos espíritas, mas eu prefiro continuar a fazer, a levar a vida do jeito que eu sempre levei. Aí volta a falar assim, enfim, aqueles para os quais essas instruções são como a semente que cai na terra boa e dá frutos. Aí a gente termina aqui. E eu vou falar um trechinho do livro Pão Nosso, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 25, que fala assim: se o terreno do seu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando nas neiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita, cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Aí a gente reflete sobre o que o Emmanuel deixou e a gente pensa assim: se estamos preparados e dispostos a seguir o Evangelho em nossa terra fértil do nosso coração, mas sempre sabendo e conhecendo nossas limitações, onde uns produzirão mais do que os outros. Nunca esquecemos disso. Não precisamos ir com sede ao poste. Por quê? Para a gente não ser como aquelas sementes que caíram e não conseguem fecundar. Vamos seguir ao nosso passo, porque um passo importante à frente é desenvolver o respeito. E esse respeito,
conosco e com os outros, que precisam muito de nós. Primeiro, respeito por nós. Termos respeito por aquilo que nós sentimos e aceitamos que as pessoas podem discordar com o nosso modo de pensar e isso não pode causar aborrecimento. Que nem sempre é possível ter amor por todos. Ainda mais quando nós ainda estamos recebendo a semente de Cristo. E evoluir nós devemos sempre, passo a passo, sem desejar pular etapas. Precisamos caminhar e conquistar devagarinho o nosso lugar no tão sonhado reino dos céus. Aí eu vou encerrar este estudo da parábola do semeador com a letra de uma música espírita chamada Semeador de Mim, muito bonitinha, que ela diz assim: um semeador saiu a semear e lançou as sementes, uma aqui, outra lá. Ao semear, sementes foram ao chão, num caminho entre pedras, sobre o sol e espinhos. Mas nem tudo está perdido, não. O plantio está em suas mãos. Então, seja a terra fértil para a semente do amor germinar. No coração, a semente, que frutos dará? Que frutos dará? Verás brotar e irás colher frutos de um novo alvorecer. É só você querer, é só nós querermos. Lindo! E com esta letra eu digo para vocês e afirmo que nem tudo está perdido, meus irmãos. O plantio está em nossas mãos. Vamos ser a terra fértil para essa semente do amor crescer dentro de nós. Que Jesus nos abençoe muito e obrigada por todos que compareceram aqui hoje. E com isso encerramos nosso estudo e vamos à prece. Fechemos nossos olhos e vamos elevar o pensamento aos céus e agradecermos a Jesus por tão lindos ensinamentos contados nessas histórias maravilhosas, essas parábolas que nos fazem viajar, que levam os nossos pensamentos, chegam aos céus e aos nossos corações. Que é uma maravilha receber tão grandiosas palavras e que a partir de hoje nós nos comprometemos em sermos essa terra fértil e vamos semear o bem nesse planeta chamado Terra. Que assim seja.